Olá, boa tarde para você. A TV Alice transmite agora a sessão ordinária desta terça-feira. Hoje está para ser lido o projeto de autoria da deputada Janete de Sá, que prevê a criação da política estadual de manejo e acolhimento de animais em situação de desastres e emergência. Caso a tramitação seja aprovada, esse projeto vai às comissões e depois volta ao plenário para a análise dos deputados. Acompanhe os trabalhos com a gente. Décima sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Glória a Deus. Deixar para os senhores e senhoras deputados, comunidade capixaba, servidores, versículo contido em Provérbios 4, 23, que fala que, acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele provém toda a tua vida. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas aí declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer pedido de minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington? Não. Graças a Deus. Não havendo ninguém que queira fazer pedido de minuto de silêncio, então passaremos agora à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1, projeto de lei 66/2026, deputada Janete de Sá, que institui a política estadual de acolhimento e manejo de animais em situação de emergência e desastre, integrando-a às políticas existentes de proteção animal, defesa civil, fauna e meio ambiente no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Proteção e Bem-Estar Animal e de Finanças. Item 2, requerimento 01/2026, deputado Denil Silva, com base no artigo 305, inciso 2º do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por um dia, contado a partir do dia 2 de março de 2026, conforme atestado do médico. Defiro à Secretaria para providenciar o ato de licença. Do item 3 ao 7, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Passaremos então agora à fase da ordem do dia. Os itens 1 e 2 são projetos terminativos já aprovados pela Comissão de Justiça e que constam da pauta para apresentação de possíveis recursos pelo plenário. Não havendo nenhum recurso apresentado para esses projetos, a Secretaria para extração dos autógrafos. Item 3, discussão especial em segunda sessão do projeto de lei 34/2026, deputado Denil Silva, que dispõe sobre as diretrizes para o diagnóstico, tratamento e a conscientização acerca da alopécia areata, no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado do Espírito Santo, publicado na digital do dia 5/2/2026. Não havendo deputados inscritos, a matéria segue para a terceira sessão. Passaremos então agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sociedade capixaba que nos assiste, nossos queridos representantes da Polícia Militar, Bombeiro Militar, que se encontram nas nossas galerias, fazendo sempre suas reivindicações justas ao governo do Estado do Espírito Santo, nosso presidente Thompson, representando aí todos os policiais militares, bombeiros militares da ativa e da reserva, da Polícia Militar e do Bombeiro,
bravamente, de uma forma honrosa, sempre está liderando nossas POMIRs lá. Ó, meu continência para você, Thompson. Deus abençoe vocês, tá? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Parabéns pela persistência de vocês aí. Gostaríamos de pedir para postar o vídeo, por favor, o vídeo que nós recebemos lá do município de Iuna. Ele traz informações acerca do deslizamento das margens da ES 185, próximo a Iuna, que em razão dessas fortes chuvas não aguentaram o volume de água e que agora se faz necessário que o governo, junto ao DER, providencie imediatamente a recomposição do leito da rodovia. Como vocês podem observar, não é? Além de ficar sem acostamento e sem um local para fazer a caminhada, também os veículos estão numa situação muito difícil. O volume de tráfego de caminhões, ônibus, ônibus escolares, veículos e motos é muito grande. E esse trecho, dessa forma que está colocando risco à integridade física das pessoas, além do patrimônio das pessoas. Então fica aqui o nosso pedido ao governo do estado, através do DR, que providencie imediatamente a sinalização e a recomposição dessa via importante, não só para Iuna, como para todo o Caparó Capixaba. Segundo, senhor presidente, nós gostaríamos de, por favor, colocar a foto do SAMU, da ambulância do SAMU e da sede, exatamente. A ambulância do SAMU, ela, obviamente, é um projeto que se expande para todo o estado do Espírito Santo e nós recebemos, infelizmente, a informação de que na comunidade Nova Almeida, pertencente à Serra, foi retirado a ambulância do SAMU que atendia a comunidade. Lá não tem posto de saúde que atende 24 horas, portanto, ela atendeu no período do verão, mas não é só os enanistas que dependem do atendimento de um pronto atendimento de emergência. A comunidade ali também merece o respeito e nós precisamos que essa ambulância continue a dar assistência à comunidade da Grande Nova Almeida. A saúde pública, ela é muito importante e nós precisamos nós precisamos que o prefeito do município da Serra, o estado do Espírito Santo, não só coloque lá o SAMU temporariamente, quando temos que colocar de uma forma definitiva. Não é possível que nós vamos ter que escolher o horário da gente passar mal. A gente só pode passar mal de segunda a sexta-feira no horário de expediente e quando tiver um final de semana, quando tiver um feriado. Quer dizer que a pessoa não pode passar mal em Nova Almeida? Então fica essa pergunta. E todos nós somos pagadores de impostos. Então nós temos a obrigação de pagar o imposto, mas nós temos também o direito de receber esse imposto em forma de prestação de serviço, em forma de segurança pública, saúde, educação e assim sucessivamente. Eu concedo a parte aí o deputado que solicitou e peço ao presidente que depois dê um acréscimo, haja vista que o tempo que nós estamos cronometrando aqui pode ser ultrapassado. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Quero parabenizar Vossa Excelência pela sua fala. Você tem toda a razão e nós precisamos sim lutar pela continuidade do SAMU em Nova Almeida. Foi uma luta que nós tivemos e conquistamos essa ambulância para Nova Almeida, para atender a população de Nova Almeida. E agora, de forma repentina, é anunciado para a população de Nova Almeida, Praia Grande, porque essa ambulância também atende a região de Praia Grande, a retirada da ambulância do SAMU ali da região. Mas quero destacar, Coronel Wellington, porque hoje se tem toda uma infraestrutura lá no CRAS de Nova Almeida, disponibilizado inclusive pela Prefeitura da Serra, a área do CRAS, mas uma sala já montada, onde os profissionais da saúde que trabalham com o SAMU usam ela, utilizam ela, e a responsabilidade dessa ambulância, acredito eu, que seja do governo do estado, da Secretaria de Saúde do estado,
faz agora esse movimento de retirada dessa ambulância lá. E nós estamos aqui para reafirmar tanto o seu pedido como o meu pedido, o pedido da Câmara de Vereadores, da população de Nova Almeida, das lideranças comunitárias de Nova Almeida que tem me ligado pedindo para a continuidade dessa ambulância. E nós estamos encaminhando um pedido para o nosso governador Renato Casagrande, para o nosso secretário de Saúde, Tiago Hoffmann, para que mantenha essa ambulância em Nova Almeida, porque, como você mesmo falou, é muito distante. Nós não temos uma unidade de saúde 24 horas na região de Nova Almeida e é muito distante até a UPA de Castelândia, a UPA lá que fica lá próximo a Jacaraípe, muito distante do Hospital Jaime, muito distante do Hospital Dório Silva, e nós precisamos desta ambulância para prontamente atender a população de Nova Almeida, caso venha ocorrer alguma ocorrência e a gente não escolhe hora para passar mal, e nós precisamos ter essa ambulância 24 horas lá em Nova Almeida, atendendo a população. Parabenizo você mais uma vez pela sua fala em defesa de Nova Almeida, que eu também defendo muito, uma população que a gente ama, que a gente sempre está lá junto e que está cobrando a gente para que se mantenha essa ambulância lá em Nova Almeida. Parabéns, Coronel Hélio. Obrigado, deputado Chambinho. Nós também falando de Nova Almeida, nós estamos aqui para cobrar, presidente, as farmácias populares de Nova Almeida e Praia Grande, todas elas estão sem o convênio com a farmácia popular. A sociedade que depende da entrega gratuita, deputado Zé Esmeraldo, dos medicamentos em Nova Almeida e Praia Grande, que dá em torno de 40 mil pessoas, elas não têm nenhuma farmácia cadastrada. E por incrível que pareça, já em Jacaraípe, todas as farmácias são cadastradas na farmácia popular. Então nós solicitamos aí a quem que for de competência para que promova o cadastramento das farmácias de Nova Almeida e Praia Grande, para que a população carente, a população que dependa desses medicamentos, desses remédios, de uma forma gratuita, que o governo cede através de convênios, através de programas sociais, que eles possam se estender a Nova Almeida, porque se nunca teve ninguém que defende a comunidade de Nova Almeida aqui, agora tem. E nós estamos aqui atentos para toda e qualquer reivindicação e cobrança que a comunidade fizer, e nós estamos aqui para representá-la com muita responsabilidade. Nós gostaríamos também, senhor presidente, de fazer a leitura aqui de um texto. Venho à tribuna para tratar de uma realidade que merece atenção e sensibilidade dessa casa. As condições de trabalho dos cuidadores que atuam na rede municipal, especialmente o que se refere à elevada quantidade de crianças atendidas por turno, além da remuneração incompatível com a responsabilidade exercida. É de conhecimento público que o trabalho de cuidador exige atenção constante, vigilância permanente, equilíbrio emocional, preparo técnico. No entanto, em muitos casos, o único profissional e responsável por diversas crianças simultaneamente são os cuidadores. E existe uma sobrecarga física, emocional desse trabalhador, mas também a quantidade de atendimento tem prejudicado esses atendimentos. Então, cuidar de várias crianças num único momento está sendo muito prejudicial esse trabalho. Nós também temos a questão da responsabilidade de lidar com as coisas imprevistas que acontecem com essas crianças. Além da sobrecarga, destaca-se também a própria questão salarial. Nós temos no estado o cuidador que trabalha, recebe praticamente 2 vezes mais do que os cuidadores das redes municipais. Isso eu falo de todos os municípios. Os cuidadores, muitas vezes, eles têm que aplicar atividades na falta de professores. Então, eles que zelam, não é, pela integridade física, emocional e social da criança, eles estão assumindo um compromisso que envolve muita segurança, que envolve desenvolvimento e bem-estar, e ainda assim não tem essa dedicação, esse zelo refletido em forma de valorização para esses profissionais. E essa realidade tem gerado desmotivação, desgaste e consequente impacto direto na vida desses servidores. Deputado. Sim, deputado. Aproveitar a oportunidade da fala de Vossa Excelência,
parabenizar a fala e o carinho com essa categoria. E lá na Serra não está diferente. Muitos profissionais trazendo relatos aqui realmente impressionantes, que impactam diretamente a vida de um bocado de morador da cidade que tem sofrido com esse descaso. E aí eu quero dar o exemplo aqui de uma cuidadora para 50 alunos. Uma profissional com uma sobrecarga que afeta o dia a dia dessa trabalhadora e um retorno dessas crianças que precisam ter o mínimo de abrigo possível. E mesmo assim, elas fazem todos os esforços para atender a demanda, para poder receber carinhosamente e dar os cuidados devidos para as crianças. Mas é de suma importância que não só na Serra, mas no estado do Espírito Santo, nós podemos debater melhor esse assunto, coronel. E outra coisa, você vê aqui um relato de uma mãe de Novo Horizonte, ela dizendo assim: Pablo, aqui na creche Novo Horizonte também está muito complicado, não está tendo cuidador de criança com autismo. Meu filho mesmo é uma dessas crianças, nem auxiliar de sala tem, está muito complicado, esse prefeito não está fazendo nada. Ou seja, o morador que antes não tinha acesso às redes sociais e hoje consegue se comunicar, coronel, está dando voz lá nas nossas redes sociais, dizendo o seguinte: Pablo, nos ajude, nós precisamos de retorno. As crianças autistas, as crianças elas estão sem profissional apto nas salas de aulas, enquanto lá o prefeito não chama os profissionais por politicagem, porque prometeu isso na campanha, que ia ter profissional apto para poder atender todas as crianças e a demanda da cidade da Serra, não atende. Assim mesmo na saúde, que as crianças têm que sair de Serra para vir para o IMABA para poder receber atendimento com o neuropediatra. E nós temos um hospital lá, um elefante branco, para poder atender isso. Para isso acontecer, coronel, precisa de gestão, precisa de planejamento. E isso a cidade está faltando com o morador da cidade da Serra. E por isso que eu falo, não adianta fazer política de dentro do gabinete, sem acompanhar dados estratégicos, sem acompanhar um planejamento que precisa ser funcional, impactando a vida do morador. E aí quem está sofrendo, principalmente agora, no início de ano, que precisaria de pelo menos 10 profissionais da Secretaria de Educação, porque cortaram 24% da educação da cidade, não está conseguindo matrícula, coronel. Os alunos estão sem se matricular nas escolas. O nosso maior pedido hoje, Danilo Baense, lá na Serra, não é só saúde não, é educação para os filhos. As crianças estão fora das escolas, adolescentes estão sem estudar. Será possível que esse prefeito não está vendo isso? Nós precisamos dar retorno. Daqui a pouco foi meio ano, o aluno perdeu meio ano, que vai impactar a vida de um ano inteiro perdido, por falta de planejamento, por falta de gestão, de comprometimento com quem deveria ter. Falar que é gestor é muito fácil, falar que se tornou prefeito é muito fácil, mas não consegue governar. São terceiros que governam aquela cidade, eu posso falar aqui, afirmo, não tem governabilidade e não dá resultado para o morador da cidade. Uma vergonha. Senhor presidente, diante dessas diversas outras considerações, faz necessária urgente a revisão do número de crianças por profissionais, bem como a reavaliação da remuneração paga por turno, além de que de uma forma segura e de condições dignas de trabalho e reconhecimento justo àqueles que exercem a função tão essencial como de cuidador. Essa Casa de Leis, eu tenho certeza que pode fazer encaminhamentos devidos ao governo do estado, aos municípios, para que corrija definitivamente esse desequilíbrio, essa injustiça que é feito, essa diferença entre os cuidadores do estado e os cuidadores dos municípios. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de salientar, nós temos um levantamento básico a respeito do orçamento do estado do Espírito Santo. Os representantes da Polícia Militar e Bombeiro Militar que estão presentes aqui, muito interessante essa planilha que nós elaboramos. E dá conta, desde 2015 até 2024, o gráfico de orçamento público. Então,
em 2015 era gasto 44,91 do orçamento com pagamento de servidor. Foi se evoluindo e a partir de 2019 caiu para 36,34, 38,81, de maneira que em 2024 e 2025 ficou em média 36% do orçamento. Só que esse valor, ele é muito abaixo do valor sequer do regime do sistema, em que o limite é descrito pelo Tribunal de Contas como um limite de alerta. O limite de alerta é 44,10%, ou seja, de 36 para 44, para o governo ter um alerta. Então ele pode estabelecer e pegar esse limite de orçamento e dar para os servidores públicos que merecem valorização, merecem dignidade. São servidores da segurança pública, segurança da saúde, da agricultura. Todos os servidores merecem essa distinção, porque se tem um Estado rico, foi porque os servidores ajudaram o Estado a conquistar essa riqueza, essa nota A em capacidade de pagamento, capacidade de endividamento. Então chegou na hora de não só nós termos obras físicas a ser realizadas, mas definitivamente investir no que é muito importante, que é no servidor público, que faz com que tudo isso aconteça, que acolha as pessoas na saúde, na educação, que no seu dia a dia, durante 24 horas, durante 365 dias e 6 horas, atenda as ocorrências nos 78 municípios, que é o caso das polícias militares, dos bombeiros militares. Então, o governador tem a oportunidade de ter um limite amplo para ele promover a valorização, a motivação de todos os servidores. Nenhum outro governador teve essa possibilidade nesse momento, em que, inclusive, se Deus quiser, né, nós estamos aí às vésperas de uma eleição, em que todos nós aqui participaremos. Ele também vai se desvincular do governo e pode deixar a orientação ao vice-governador, que será nosso futuro governador, que possa assim realizar no projeto de lei que é encaminhado à Assembleia Legislativa, na Lei Geral, se eu não me engano, em mês de abril, que é o reajuste geral anual, que possa dar um aumento diferenciado para todos os servidores públicos, incluindo os servidores da Polícia Militar e Bombeiro Militar, da reserva remunerada, que voltaram voluntariamente ao serviço público, e que o governo, desde 2022, deixou de dar esse reajuste através do reajuste geral anual, passou-se a fazer através de um decreto, e desde então esse decreto não é publicado, fazendo com que esses servidores, eles desde 2022 não tenham nenhum reajuste no salário deles. Então isso é um absurdo, nós precisamos urgentemente corrigir isso aí, e eu conto com a ajuda de todos os deputados que estão aqui presentes, porque falar que gosta da Polícia Militar, todos nós falamos. Então nós precisamos de ações práticas, envolvendo a cobrança ao governo, para que isso realmente se consolide. Um grande abraço, obrigado, presidente, pela oportunidade, por ter estendido o tempo. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, o deputado Mazio dos Anjos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, servidores da Assembleia e cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Queria iniciar a minha fala agradecendo a notícia de hoje cedo do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço, atendendo uma indicação que nós fizemos ao governo, trabalho que diversos colegas aqui também solicitaram ao governo, de aumentar, deputado Chambinho, o número de 2 vezes o número de vagas para 3 vezes o número de vagas para o concurso de OIP da Polícia Civil para participar do TAF. Então agora, ao invés de 2 vezes o número de vagas, que são 1.000 e poucas vagas, e seriam 2.000 pessoas aproximadamente para fazer o TAF, serão 3 vezes o número de vagas do concurso. Isso vai aumentar
o cadastro de reserva e possibilitar que o governo, após a finalização do concurso, possa nomear mais policiais civis para garantir a segurança da população do Estado do Espírito Santo e também para proteger e fazer as investigações necessárias da Polícia Civil. Então fica aqui nossa gratidão pelo governador ter atendido essa demanda. O deputado Danilo também foi muito guerreiro nessa pauta, o coronel Wellington também fez diversas discursos e falas e pedidos ao governo. E parabenizar aqui a atuação da PGE, nosso procurador Yuri, que se debruçou nessa pauta e conseguiu encontrar um caminho jurídico para que dê segurança ao governo em fazer ampliação do número de vagas para o TAF. Então essa é a nossa primeira colocação na tarde de hoje. Eu gostaria também, presidente, estou subindo nessa tribuna para tratar de um assunto que muito me aflige. Eu, como sempre fui defensor do comércio, da indústria, dos produtores rurais, dos pequenos negócios do nosso Estado, eu quero me posicionar contra o projeto que está tramitando em Brasília, deputado Hudson Leal, que discute a escala 6x1, a redução da escala 6x1, deputado engenheiro Zé Esmeraldo, mantendo o mesmo salário, vai reduzir a escala de 6x1 para 5x2, mantendo o mesmo salário. Isso me preocupa, porque não vai haver no projeto nenhuma compensação estrutural para quem gera emprego, para o empreendedor que está gerando aquele emprego. Ele simplesmente vai ter que reduzir a carga dos seus funcionários, manter o mesmo salário. Isso vai gerar um prejuízo enorme para os empreendedores, principalmente para os micro e pequenos empreendedores, que são a grande maioria dos empreendedores no Brasil. Nós temos sim que dar melhores condições de vida para os nossos trabalhadores, mas legislar sem responsabilidade econômica pode produzir um efeito contrário: menos empregos, mais informalidade, o preço dos produtos pode aumentar para a nossa população. Então, nos setores de comércio e serviço, que emprega milhões de brasileiros e milhares de capixabas, que as margens já são muito apertadas, isso pode gerar um impacto muito forte para os pequenos empreendedores, principalmente da área de comércio e serviço. Se o trabalhador vai trabalhar menos, vai receber o mesmo salário, o custo por hora imediatamente vai aumentar. As empresas que funcionam, deputado Alcântaro, funcionam 7 dias por semana, por exemplo, farmácias, shoppings, varejo em geral. Isso vai significar que vai ter necessidade de contratar mais gente para se manter aberto, contratar mais horas extras. E como que eles vão conseguir isso? Tendo a mesma receita, o mesmo faturamento. Então, quem vai pagar essa conta no final? Primeiro, vai ser o pequeno empreendedor. Depois, vai ser o consumidor. O preço das coisas vai aumentar. E, por fim, o próprio trabalhador, com menos oportunidades, que as empresas vão fechar, vão ter que abrir menos dias. Então, aqui no Espírito Santo, principalmente, deputado Vandinho Leite, líder do governo, essa realidade é ainda mais dura. Deputado Danilo, o nosso comércio local, ele já sofre com a desigualdade dessas grandes plataformas de venda online, muitas delas sediadas fora do estado, fora do Brasil, que recolhem percentuais pequenos de impostos, gerando poucos empregos aqui no estado do Espírito Santo, não sustentam a nossa economia, deputado engenheiro Zé Esmeraldo, como fazem o nosso comércio local, nos nossos bairros, nos nossos distritos, aquele comércio local ali que gera emprego e gera renda, que vai ser impactado por esse projeto sem ter uma ampla discussão, sem ter um embasamento técnico. Os pequenos comerciantes, lá de Barra de São Francisco, lá de Cariacica, lá de Linhares, lá de Colatina, aqui de Vitória, de Cachoeiro de Itapemirim, de Una, Coronel Wellington,
Não tem como absorver esse custo. Não tem como absorver esse custo. Eles não vão conseguir automatizar como as grandes empresas fazem, nem as multinacionais. O que vai acontecer é que os pequenos, que são 90% de quem gera emprego e renda nas cidades e nos estados, vão fechar as portas. Ninguém aguenta mais a quantidade de imposto, de encargo nesse país, principalmente para os pequenos. E quando o pequeno fecha, quem perde é a comunidade local. Quem perde é a comunidade inteira daquela localidade. E historicamente no Brasil, quando o custo de contratação sobe sem ganho de produtividade, acontece uma coisa que ninguém quer admitir: cresce a informalidade, as pessoas vão para a formalidade, crescem contratos precários de trabalho, diminui vagas formais. E essa é a nossa preocupação. Aqui não é uma questão ideológica, aqui é uma questão de economia real. Além disso, a nossa indústria já enfrenta, como eu disse, uma carga tributária muito elevada nesse país, encargos sobre a folha, baixa produtividade comparado com os países desenvolvidos, que hoje, com a globalização, podem vender à vontade aqui no Brasil, prejudicando a nossa indústria, nosso comércio. Então, reduzir a jornada sem aumentar a produtividade encarece o produto nacional, abre espaço para mais importações, prejudicando aqui o emprego dos brasileiros, nos municípios, nos distritos, nos estados. Então, se queremos discutir jornada de trabalho, nós temos que fazer isso com seriedade e equilíbrio, fazer um discurso, um debate mais aprofundado em Brasília, ouvindo os estados, ouvindo os municípios. Nós temos que falar de redução de encargos sobre a folha, nós temos que falar em simplificação tributária, nós temos que falar em incentivo à produtividade, nós temos que falar em segurança jurídica, nós temos que falar em combate à concorrência desleal contra o comércio local de José Esmeraldo. Sem essas medidas, esse projeto não é justo, ele é economicamente perigoso para o país. Então, como deputado estadual aqui do Estado do Espírito Santo, que conhece a realidade do comércio, eu fui comerciante durante 15 anos, e foi isso que me fez entrar na política, pelo que eu sofria como comerciante, junto à Prefeitura de Vitória, da dificuldade de conseguir um alvará, da dificuldade dos fiscais que ganhavam 40% da multa aplicada ao empreendedor, da burocracia excessiva dos municípios, das prefeituras. Isso que me fez entrar na política, para mudar isso. Então, essa medida, esse projeto, ele precisa ser melhor avaliado e melhor discutido. Os pequenos produtores, pequenos comerciantes, são eles que geram emprego e geram renda no nosso estado e no nosso país. Então, eu não posso deixar de explanar e de apoiar, e de não apoiar, na verdade, uma proposta que lá na frente, em médio e longo prazo, vai fechar portas de comércios, de empreendedores que geram emprego e renda no nosso estado. Precisamos proteger o trabalhador, sim, mas também proteger quem gera emprego. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Fabiana, por isonomia, 10 minutos, por favor. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube,
funcionários efetivos, comissionados, estagiários, boa tarde. Subo a esta tribuna para apresentar as importantes entregas que fiz para o município de Ponto Alto, para a comunidade de Ponto Alto, no distrito de Paraju, no município de Domingos Martins. Foi entregue no dia 10 de fevereiro, e eu gostaria que colocasse aqui no painel, 50 manilhas com 1,20 m de diâmetro, material essencial para melhorar a drenagem, garantir o escoamento adequado das águas pluviais e resolver problemas históricos enfrentados pela comunidade, sanando assim alagamentos que vinham acontecendo e assolando a população. Essa conquista não aconteceu por acaso, foi fruto de um pedido feito pelo meu amigo prefeito Edu do Restaurante, pelo vice-prefeito Sargento Wagner, pelo ex-vereador Júlio, Ronaldo, Pedro Henrique, pelo meu amigo vereador Jonei Cláudio, minha amiga Duda, Flávio, Júnior Ronque e Nilson, que estiveram em meu gabinete no dia 17 de junho de 2025, solicitando apoio para essa demanda tão necessária para a comunidade de Ponto Alto. Aqui estão eles, e anteriormente foi apresentado as 50 manilhas com 1,20 m de diâmetro, que irá sanar ali com certeza os alagamentos nessa região de Ponto Alto. Levei pessoalmente esse pedido ao diretor-presidente do DR, Freitas, que prontamente atendeu a nossa solicitação. E faço questão de frisar, essa entrega foi realizada sem custo para a Prefeitura, demonstrando que, com diálogo e articulação, é possível ajudar os municípios sem gerar impacto financeiro para os cofres locais. A segunda entrega é motivo de grande alegria, especialmente para as famílias e para as crianças de Ponto Alto. Gostaria que fosse colocado aí. Viabilizei a implantação de um moderno parquinho, playground, na Praça do Distrito, ampliando as opções de lazer e convivência para a comunidade da região de Ponto Alto. É importante frisar que esse pedido era antigo e, a partir do momento que foi implantado esse playground, as mães, as crianças tiveram uma felicidade enorme, porque tem esse lazer aonde todos vão ali e se sentem alegres, felizes e satisfeitos. Entreguei também ao meu amigo prefeito uma retroescavadeira, logicamente nova, novíssima, e uma caminhonete para que ele possa utilizar no seu dia a dia, para que ele possa utilizar para melhorar a qualidade de vida de todos os moradores desse município tão importante para o estado do Espírito Santo. Como se não bastasse,
Entregamos também uma série de materiais esportivos através do meu amigo vereador Jonei Cláudio, para que fosse utilizado aqueles atletas, aqueles jovens que gostam de fazer o seu lazer, que têm o seu lazer. E também nós tivemos o prazer e a satisfação de poder conceder a dezenas, centenas de jovens esses materiais esportivos, que não foi uma vez só, foram 2 vezes que lá estive, e senti a felicidade nos olhos de cada morador, de cada esportista. Como se não bastasse, já trabalhamos nessa região há tempo, fomos o responsável pelo calçamento em Goiabeiras de uma região importante, aonde foram calçados mais de 8.000 metros quadrados de paviés e, obviamente, com meio-fio. Fizemos também um trabalho importantíssimo na região de Vale da Estação, que dá acesso à Igreja Católica. Na época, só dava para passar um carro, e conseguimos 8.000 metros de paviés e meio-fio, para que hoje os moradores daquela região pudessem trafegar sem preocupação de encontrar com outro carro, porque só dava para passar um carro. Hoje nós temos uma caixa, para aqueles que não conhecem, é o de meio-fio a meio-fio, de 6 metros de largura, aonde dá para passar uma basculante por outra basculante, e aquele local tão importante de Domingos Martins está se tornando, a cada dia que passa, uma maravilha de lugar para quem gosta de morar, para quem gosta de lazer, e principalmente para muitos que saem da Grande Vitória e vão para Domingos Martins, juntamente com as suas famílias, para poder se distrair, para poder ter um final de semana ali alegre, feliz e satisfeito. Eu acho que a coisa mais importante no político é a palavra. Ele não é obrigado a dar a palavra, mas quando ele dá a palavra, ele tem que cumprir. E o deputado Zé Esmeraldo sempre trabalhou na palavra. E aquele que recebe a palavra, que vai resolver, pode dormir sossegado, porque além de saber o que está falando, sabe que aquilo vai acontecer. Não é à toa que nós temos 45 municípios do estado do Espírito Santo, que pega da região de Ecoporanga, onde foi o deputado eleito mais votado. Também a região de Vila Pavão, onde fui o mais votado. Até Ibitirama, são 45 municípios que nós fazemos entregas. Não são poucas as entregas, são muitas entregas, e tenho certeza absoluta que nós que fomos eleitos com a parcela significativa da população, estamos cumprindo com a nossa obrigação, estamos cumprindo com o nosso dever, estamos representando aqueles que acreditaram no deputado Zé Esmeraldo, deputado que tem 10 mandatos, é importante falar isso, deputado que tem experiência, e deputado que quando vai no governo, ele consegue. Isso também é importante, porque eu não vou no governo para tomar cafezinho, não, eu vou lá no governo para resolver problemas daqueles que trabalham, que têm as mãos calejadas do interior, que seja secador de café, máquina de pilar café, que seja caminhões, ambulância, calçamentos, enfim, aquilo que é pedido e resolvido, e com certeza melhorar a qualidade e o trabalho daquele que trabalha com muita dificuldade. Então, quando você tem um secador de café, tem uma máquina de pelar café, tem um caminhão, tem uma reta escavadeira, tem uma pá carregadeira, tem uma Polcan,
Isso aí facilita a vida daqueles que labutam e muitas vezes são esquecidos, que são os agricultores. Meu pai também era agricultor e eu tenho aqui esse DNA dele, esse DNA. Eu sei o que é luta, eu sei o sacrifício que tinham com relação a quando havia necessidade de conseguir qualquer coisa junto ao governo, junto ao Estado, a dificuldade era enorme e na maioria das vezes, em 90% das vezes, as coisas eram deixadas de lado porque era impossível resolver. E nós aqui, hoje, estamos aqui fazendo a nossa parte, a parte de um cara que, como engenheiro de carreira da Prefeitura Municipal de Vitorândia, eu ocupei todas as funções da engenharia. Conhecimento, político tem que ter conhecimento, político tem que ter vontade, político tem que ter relacionamento, político tem que falar e cumprir. Isso é importante, falar e cumprir, porque chega de conversa fiada, chega de papo furado. É muito fácil falar que vai fazer e não faz pipoca nenhuma, a verdade é essa. Então, eu, como deputado, enquanto estiver na Assembleia Legislativa, com certeza irei honrar o voto do eleitor, irei honrar a palavra, porque político que não tem palavra, para mim é uma lata de lixo. Vou aqui concluir a minha fala e dizer para os amigos que ainda se encontram nesse sodaliço, o nosso amigo brilhante deputado Danilo, delegado, deputado Danilo Baense, nosso coronel, que é um cara também que não falta sessão de jeito nenhum. Quero saudar ao coronel e ao nosso delegado e quero fazer uma saudação também a essa jovem, né, que está aqui conosco. É uma jovem realmente que faz um trabalho brilhante, que é a Camila Valadão. Camila Valadão é quietinha, mas quando ela abre o bico, sai de baixo, sai de baixo. É um prazer, é uma satisfação grande. Quero que todos os deputados desta Casa de Leis sejam vitoriosos. Aqui é uma casa de excelência e eu posso falar isso com conhecimento de causa. Trabalhar, e é muito bom você trabalhar e resolver. Porque se você não resolve, você se torna mais um no meio da multidão. E aqui não tem negócio de ser mais um no meio da multidão. Aqui é mais um na frente da multidão. Muito obrigado e com certeza voltaremos aqui nesta Casa de Leis para repercutir outras demandas resolvidas, que com certeza o tempo é exíguo e como o tempo é exíguo eu não poderia chegar aqui e falar tudo aquilo que realmente temos levado para os municípios tão importantes para o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, nesse momento eu quero passar aqui a presidência para o nosso colega deputado Coronel Hélito, já para que nós possamos fazer uso da fala. A palavra o delegado Danilo Baense. Grande deputado estadual que tem feito um extraordinário trabalho à frente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, sempre diligente, todas as demandas que chegam até seu gabinete, até a comissão. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas, você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Hoje, presidente, inicialmente, deputado engenheiro José Esmeraldo, eu quero fazer aqui um registro, José Esmeraldo, de uma pessoa que teve uma importância muito grande também junto à sua vida, que foi exatamente o meu irmão Dioceles Baense. O Dioceles Baense, que foi colega do engenheiro José Esmeraldo, ali no Colégio Estadual do Espírito Santo, Esmeraldo, completando hoje 80 anos de idade. Eu quero aqui parabenizar o meu querido irmão Dioceles Baense. Ao longo de sua trajetória, ele sempre demonstrou firmeza de caráter, responsabilidade e espírito empreendedor. Foi ele o meu primeiro grande incentivador a empreender e a acreditar no trabalho como instrumento de transformação e a seguir com coragem diante dos desafios. Muito do que construir na vida pessoal e profissional tem nos seus conselhos. Ali eu tive raízes nos seus conselhos.
no seu exemplo, na confiança que sempre depositou em mim. O Dioceles acompanhou minha trajetória, Coronel Hélio, desde idade muito tenra, aos 5 anos, quando fui vítima da violência, sendo atingido por um tiro na cabeça. E aos 6 anos, o Dioceles me deu, Coronel, a primeira caixinha de isopor que cabia apenas 6 picolés e que eu vendia diariamente ali no bairro de São Torquato. São 8 décadas marcadas por dedicação, honra e valores sólidos que orgulham toda a nossa família. Que Deus lhe conceda, Dioceles, saúde, serenidade e muitos anos de vida para que continue sendo essa referência de inspiração e sabedoria para todos nós. Parabéns pelos seus 80 anos, receba minha admiração, respeito e gratidão. O outro assunto, Coronel Hélio, que eu quero falar nesse momento, e vou me pronunciar agora, é com referência à indiferença institucional diante de um tema gravíssimo que discutimos aqui na Assembleia, na Comissão de Segurança, na última terça-feira. Hoje não me levanto apenas para falar sobre pedofilia, exploração sexual e tráfico de pessoas, principalmente crianças e adolescentes até os seus 14 anos. Levanto-me para falar sobre algo igualmente preocupante: a ausência de autoridades que deveriam ter estado neste plenário de forma presencial ou virtual na última terça-feira, quando tivemos nossa segunda reunião ordinária da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado dessa Casa de Leis. Realizamos mais uma reunião ordinária dessa comissão para tratar de um dos crimes mais hediondos que existem. Crimes que destroem infância, dilaceram famílias e comprometem o futuro de uma geração. Ainda assim, muitos convidados sequer justificaram suas ausências. Foram convidados policiais militares, delegados de polícia, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o delegado-chefe ou delegado-geral da Polícia Civil do nosso Estado e outras autoridades com responsabilidade direta no enfrentamento desse hediondo crime. O que percebemos? Silêncio, silêncio total. O silêncio, quando se trata de proteger crianças e adolescentes, é ensurdecedor. O tema não é político, o tema é humanitário. Estamos falando de pedofilia, estamos falando de exploração sexual infantil, estamos falando de tráfico de pessoas. O próprio Ministério Público Federal, por meio da Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas, abriu investigação sobre as possíveis conexões brasileiras com a rede criminosa de Jeffrey Epstein. Isso demonstra que o problema não é hipotético, não é distante, não é importado, é real, é atual e pode e envolve muitos brasileiros. Além disso, operações recentes, como a realizada pela DHPP em São Paulo, mostram que redes estruturadas de exploração infantil operam com divisão de tarefas, pagamentos via meios digitais e participação, inclusive, de familiares dessas vítimas. Estamos diante de um fenômeno organizado, sofisticado e transnacional que movimenta bilhões de reais. A pergunta que fica: por que, diante de um tema dessa gravidade, autoridades não compareceram a essa importante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado? Não estamos tratando aqui de disputa partidária, não estamos tratando de embate ideológico, não estamos tratando de vaidades eleitorais. Estamos tratando de crianças, de vidas e famílias destruídas. E se a ausência se deu por cálculo político, por receio de exploração em ano eleitoral, isso é ainda muito mais grave. Porque proteger criança não pode depender do calendário das urnas,
O combate à pedofilia não pode ser realizado por conveniência institucional. A responsabilidade é institucional. Não se trata aqui de ataque pessoal a nenhuma autoridade do nosso querido Estado. Trata-se de afirmar um princípio. Quando o Parlamento convoca para discutir proteção à infância, a presença não é um favor que estão fazendo a esse Parlamento, é dever institucional. A ausência injustificada transmite à sociedade uma mensagem perigosa de que o tema não é prioridade. E se não for prioridade, agora, neste momento, quando será? Quando mais uma criança for vítima, será que é isso? Quando mais um caso ganhar repercussão nacional, como foi o caso Araceli? Quando a omissão se transformar em escândalo? Trata-se de compromisso público. Como deputado estadual, afirmo, não aceitaremos indiferença, não aceitaremos omissão, não aceitaremos silêncio institucional diante de crimes contra as nossas crianças. A Comissão de Segurança continuará convocando, cobrando e fiscalizando. Se for necessário, presidente, utilizaremos os instrumentos regimentais cabíveis. Se for necessário, formalizaremos pedidos de informação. Se for necessário, levaremos o debate às instâncias federais competentes, porque a proteção da infância está acima de qualquer cálculo político. Concluo a minha fala, senhoras e senhores, afirmando: a criança não vota, criança não financia campanha, criança não faz lobby, mas criança precisa de proteção e proteção de todos. E quando as autoridades faltam a uma reunião sobre pedofilia, não é o parlamento que está sendo desrespeitado, é a infância brasileira. E essa casa não se calará. Eu quero agradecer nesse momento, presidente, ao nosso senador Magno Malta, que foi presidente da CPI da pedofilia e que prendeu centenas de pessoas Brasil afora, que mesmo com suas ocupações em Brasília, não se furtou a responsabilidade e entrou na sessão de forma virtual e deu a sua contribuição. Quero agradecer também a nossa senadora Damares Alves, que também não se furtou, embora estivesse em uma CPMI com muitas atribuições e não pôde participar diretamente, gravou um vídeo para que fosse passado aqui na reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, tendo inclusive se comprometido a comparecer aqui numa próxima sessão onde for convidado. Muito obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando. Parabéns, deputado delegado Danilo Baense, pela fala, pela coragem de, em nome da política pública, das famílias, dos jovens, dos meninos e meninas, estar fazendo essa cobrança aqui em plenário. Nós sabemos que a representatividade de um deputado, ela não se restringe apenas a um município ou uma pauta, a um assunto, em sim todos os assuntos, todas as demandas que chegam aos gabinetes. Vossa Excelência sempre é antenado, sempre diligente, acerca de tudo que chega, já dá o encaminhamento para que as providências cabíveis sejam adotadas, ou pela pessoa, ou pela instituição, ou pelo algum governo, seja governo municipal, estadual ou federal. Parabéns por sua fala, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Quero agradecer também a Vossa Excelência como vice-presidente dessa importante Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado desse Estado. Não tem se furtado a comparecer todas as reuniões aqui que nós realizamos, quer seja na casa ou de forma virtual ou também durante as audiências do Estado do Espírito Santo, sempre comprometido na defesa dos nossos queridos capixabas.
Eu concedo a palavra agora ao deputado Lucas Polezi. Não respondendo, deputado Alcântara Filho. Não respondendo, deputado Fábio Duarte. Não respondendo, deputado João Coser. Não respondendo, deputado Denil Silva. Não respondendo, deputado Gandini. Não respondendo, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, deputado Marcos Madureira. Não respondendo, deputado Dr. Bruno Rezende. Não respondendo, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, deputado Hudson Leal. Tendo declinado, estando presente, mas tendo declinado, com a palavra deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra deputada Camila Valadão. E por isonomia, Vossa Excelência tem até 13 minutos. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero saudar todas as pessoas que acompanham essa sessão pela nossa transmissão, aqueles e aquelas que estão aqui nas galerias, saudar as associações presentes, mobilizadas e em luta, e a gente segue atento, viu? Aqui na Assembleia, acompanhando esse processo, e temos compromisso com garantia de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras, servidores públicos, e é sobre isso que eu quero começar a falar. Na verdade, para desconstruir esse verdadeiro terrorismo das elites que foi feito aqui, na afirmativa contra o projeto que põe fim à escala 6x1 no nosso país, que é uma verdadeira escravidão moderna. A gente precisa ressaltar isso. E acho, no mínimo, curioso que deputados que tenham, como nós, um subsídio acima de R$34 mil, concessões em apenas 3 vezes na semana, se opor a uma redução da jornada de trabalho para aqueles que estão em regime de escravidão, trabalhando 6 dias por semana, folgando apenas 1. Acho também curioso quem se diz defensor da família e não concordar que um trabalhador tenha mais tempo para ficar com a sua família, para descansar, para acompanhar o crescimento do filho, acompanhar a educação, ou até assim, se preferir, ir para a igreja rezar. Porque é disso que a gente está falando. O trabalhador que atua nessa jornada de trabalho não tem tempo para absolutamente nada disso. E acho, no mínimo, um absurdo que parlamentares que tenham um conjunto de benefícios se oponham minimamente a uma jornada digna de trabalho. E é importante ressaltar que a luta pela redução da jornada de trabalho, ela é histórica na classe trabalhadora em todo o mundo e não só no nosso país. Fizeram esse mesmo terrorismo que estão fazendo agora, quando, por exemplo, discutiu-se folga aos fins de semana. Fizeram o mesmo terrorismo quando nós conseguimos avançar no sentido de reconhecer licença maternidade. A mesma coisa foi dito, vai quebrar a economia, vai quebrar o país. E aqui estamos, a economia brasileira hoje, e saiu dados e pesquisas recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, que desmistifica todo esse terrorismo das elites ao projeto que põe fim à jornada de escravidão, que é a escala 6x1. De acordo com a pesquisa feita pelo IPEA, o impacto no setor do comércio e no setor da indústria é de apenas 1%. Olha isso, 1% o impacto nesses setores. Se a gente tiver uma jornada digna, um pouco mais digna de trabalho, então a economia brasileira tem capacidade de garantir mais dignidade ao trabalhador. E ao contrário do que foi dito aqui, esse projeto tem ampla discussão no nosso país. Ele não é assodado, a sua votação não será feita às pressas. A gente está falando de uma discussão que é antiga no nosso país. Só na Câmara Federal, em apoio a uma das PECs que tramitam lá, nós temos mais de 1 milhão de assinaturas coletadas. E isso não é relevante?
De acordo com dados de pesquisa já feitas no nosso país, 73% da população brasileira apoia o fim da jornada de trabalho, da escravidão, que é a jornada 6x1. Inúmeras audiências públicas foram feitas em torno desse tema, inclusive aqui na Assembleia do Espírito Santo. Então, eu quero dizer para a sociedade capixaba e a todos que acompanham essa sessão que esse projeto precisa ser aprovado, porque o que quebra a economia brasileira é a exploração do trabalhador. O que quebra as empresas não é uma jornada digna, é o afastamento por adoecimento mental. De acordo com dados do próprio Instituto de Previdência, o INSS, só em 2025 nós tivemos mais de 546 mil afastamentos por adoecimento mental. É isso que quebra a economia brasileira. Uma jornada tão exploradora que suga toda a saúde do trabalhador. Então eu registro aqui o meu apoio ao projeto que irá tramitar em defesa do fim da escala 6x1. E dizer para a população brasileira e capixaba: não vamos cair nesse terrorismo das elites, esse terrorismo econômico para nos impor, para manter a maior parte da população do nosso país, especialmente a nossa juventude, com essa jornada de trabalho. Daqui para frente, farão muito terrorismo quando essa matéria entrar em discussão. E desconfiem de deputados que têm uma condição muito superior à maioria dos trabalhadores, desconfiem de deputados que se colocam contra um projeto como esse. Porque aqui a gente está falando de deputado que tem uma condição muito superior aos trabalhadores e se colocam contra o avanço de direitos. Então, desconfie de deputados que se coloquem contra o fim da escala 6x1. Quero ainda, dentro do meu tempo, falar de um tema também muito importante, que se refere à educação, né? A volta às aulas, ela evidencia um conjunto de problemas em várias escolas e categorias da rede pública estadual e também dos municípios do nosso estado. Aqui na rede estadual, nós inclusive recebemos um relato muito doloroso. Eu aproveito a oportunidade para registrar minha solidariedade à professora Cíntia Braga, que pediu exoneração da rede estadual de ensino do cargo de professor B, porque, de acordo com a professora, se sentia humilhada, ultrajada em planos de ensino enlatados, em livros de literaturas que foram substituídos por manuais, em alunos aprovados com mais de 50% de faltas. Esse relato da professora Cíntia é um retrato da condição do magistério e da educação em todo o país, no estado do Espírito Santo e também nos municípios. Eu aproveito para registrar a minha solidariedade à professora Cíntia, o meu mais profundo respeito a todo o magistério diante desse quadro da educação do nosso estado. Dito isso, a gente vem acompanhando vários processos em municípios do nosso estado. Eu quero ressaltar aqui, no município de Vila Velha, o magistério, a partir da Associação de Profissionais da Educação de Vila Velha, está com uma petição pública cobrando a climatização das escolas. Ou seja, a gente está falando desse tempo extremamente quente, de salas de aulas que são verdadeiras fornos de aulas de tão quentes, e aqui o meu apoio a esse manifesto dos professores em defesa da climatização das escolas de Vila Velha. Em Cariacica, nós acompanhamos a mobilização da comunidade escolar contra o fechamento do ensino de jovens e adultos na escola Ferdinando Santório, em Vila Capixaba. Ao invés de ampliar vagas, de ampliar as possibilidades de garantir o ensino para jovens e adultos, a gente vem acompanhando em Cariacica o fechamento de escolas. Então, toda a minha solidariedade a essa comunidade também em luta. E quero aqui ainda falar de duas notas que o nosso mandato recebeu, também referentes à pauta da educação.
A primeira nota é a do Conselho Municipal de Educação do campo de Colatina, se colocando de maneira firme contra a tentativa de fechamento das escolas rurais das comunidades de São Luís da Barra Seca e Córrego Estrela Ipiabas 2, além da tentativa de acabar com a pedagogia da alternância, metodologia construída, inclusive com participação das famílias do campo, na escola de Reta Grande. Então, aqui a nota de repúdio do Conselho Municipal de Educação de Colatina. Também estamos aqui manifestando a nossa solidariedade com esse posicionamento firme da comunidade contra a administração municipal e a tentativa de fechar escolas ao invés de abrir escolas. Que tempos são esses? Onde fechar escolas é a estratégia das administrações municipais. E a outra nota que eu também quero falar é a da comunidade quilombola de Linharinho, em Conceição da Barra. Nós recebemos comunidade quilombola que denuncia, gente, um conjunto de absurdos impensáveis para um estado como o nosso. Do que adianta dizer que o Espírito Santo é nota A, está bem na economia, se nós temos escolas do nosso estado, essa é da rede municipal, mas sim recebe recursos estaduais, situada nesse território que está com uma infestação de morcegos nas dependências da unidade. Imaginem uma escola com uma infestação de morcegos, representando risco para toda a comunidade escolar. Além disso, um conjunto de problemas estruturais, com uma estrutura física inadequada, telhados com telhas envelhecidas e quebradas, ausência de acessibilidade para estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, abastecimento de água por caminhão-pipa. Olha isso, uma escola do Espírito Santo com abastecimento de água por caminhão-pipa devido à precariedade do fornecimento regular de água potável. Área de recreação sem cobertura, expondo aos estudantes a esse sol intenso e quente, irregularidades no transporte escolar, incluindo a ausência de identificação adequada de veículos. Isso tudo que eu estou falando aqui está na nota da comunidade quilombola de Linharinho, é um absurdo, é uma denúncia grave, que deveria contar com o apoio das instituições públicas responsáveis pela fiscalização da educação. E eu faço questão de ressaltar que o nosso mandato está oficiando o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação, porque medidas precisam ser adotadas. Isso que eu estou relatando aqui, a partir dessa nota, é o risco que essa escola e toda essa precariedade representa para os nossos estudantes e também para toda a comunidade escolar. Então, toda a minha solidariedade também à comunidade quilombola de Linharinho, que está denunciando essas condições insalubres da escola na região. Com a palavra, o deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, com a palavra, o deputado Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra, o deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, o deputado Adilson Espíndola. Também não respondendo. Eu quero agora agradecer a presença de todos os nossos colegas deputados que estiveram presentes na comissão de hoje, na reunião de hoje. Eu quero também agradecer aos nossos policiais e militares que estão aqui fazendo justas reivindicações. Estou lendo uma placa ali, ó, plano de carreira é compromisso. Compromisso esse do governo do Estado. Eu quero agradecer aqui a todos os representantes da ASPRA, Aspomires, ABEMES, agradecer aí o Sargento Eugênio, o Capitão Thompson, o Capitão Emerson e toda essa turma. Conte sempre conosco aqui na Assembleia Legislativa, tanto o nosso mandato aqui como deputado, como também na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Quero agradecer a todos os servidores dessa casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais.
nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária híbrida, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão de hoje, exceto as matérias votadas nessa data. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta terça-feira. Os deputados aprovaram a tramitação do projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá, que prevê a política estadual de acolhimento e manejo de animais em situação de emergência e desastres. Para ter uma ideia, só em 2025 o Espírito Santo teve mais de 100 eventos classificados como desastres naturais. E a deputada Janete de Sá propõe que esse projeto dela converse com outras políticas públicas já existentes, como de defesa civil e proteção aos animais. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alias mais perto de você.